Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Síndrome de Down Independente. Meu nome é Lilian, sou enfermeira irmã da Jo, que tinha síndrome de Down. E aqui nesse perfil, nesta página, neste lugar que você está me escutando agora, você vai aprender a dar independência a quem tem síndrome de Down. E a pergunta hoje, eu vou te fazer, é o tema da nossa live. Você pratica o capacitismo dentro da sua própria casa? Cuidado, cuidado você aí que é familiar de pessoas com síndrome de Down, se você não vem aí, né, trazendo o capacitismo para o dia a dia. Então, cuidado com o capacitismo aí entre as famílias que tem alguém com síndrome de Down. E eu gostaria muito da sua interação. A sua interação aqui é muito importante. E antes de mais nada, eu gostaria de falar aqui, para quem não está conseguindo acompanhar em tempo real, ao vivo, pode ficar tranquila que esta live você vai ter acesso depois no canal. E algumas perguntas que eu faço aqui é de suma importância a sua participação. Então, quando eu trago aí uma questão, faço uma pergunta, mas eu não estou ao vivo, foi ontem a live, eu queria responder hoje. No caso, se você for assistir amanhã, não tem problema nenhum. Você responde, você comenta, e aí, assim que houver oportunidade, eu vou ali e coloco algum comentário também, se for pertinente, se for alguma pergunta, enfim. O que eu quero trazer aqui é que esse meio de comunicação, esse canal, ele é para elucidar, é para trazer temas relevantes, é para que você não saia mais confuso do que entrou, ou seja, às vezes você busca, né, muitas respostas, você lê, mas às vezes não tem entendimento. Então, tudo que eu tive aí nessa jornada com a Jo, com a minha irmã que tinha síndrome de Down, tudo que eu tive com ela no dia a dia, eu fui buscar, na ciência, tá vendo um monte de livros, literaturas aqui, tá? Algumas delas, com certeza, foram consultadas, né? Vários artigos também, que eu gosto muito de trazer esses artigos aí, no meu próprio celular, no meu notebook, no meu computador, enfim, tudo isso eu transformo, toda essa ciência, todos esses artigos baseados em tudo que eu já vivi, eu trago em conteúdos de fácil entendimento, porque você não quer perder mais tempo, você já está numa situação que você precisa de respostas, você está desesperado ou desesperado, precisando de ajuda. Porque certamente algo que você esteja fazendo, não esteja fazendo da forma correta. Você até tenta, mas você não vê resultado e isso traz frustração, né? Quando a gente procura algo para fazer, a gente tenta e fala, mas isso não tem mais jeito não. Não aprendeu até agora, não vai aprender mais. Não é bem verdade, né? Claro que se você desenvolve uma criança com síndrome de Down, ensina desde pequeno, é tudo mais fácil. Mas se você cuida de um adulto, né? Eu comecei a cuidar da minha irmã tinha 27 anos, aí você tem um pouco mais de dificuldade, é um pouco mais desafiador. Mas não é impossível. Veja bem, eu consegui com que a minha irmã tivesse aí desenvolvido, né, algumas habilidades e isso me deixou mais confortável. Foi bom para ela, foi bom para mim, foi bom para a família, né? Então, trazendo aqui um pouquinho sobre o capacitismo, que é nosso tema de hoje, eu gostaria que você me respondesse se você já elogiou seu filho dizendo, que bonitinho, ele conseguiu por algo simples, sei lá, ele conseguiu tampar a panela. Ou não, né? Se ele for criança não pode chegar perto da panela, mas ele conseguiu fechar a tampa do vaso. É uma coisa simples.
você tem que elogiar, você tem que trazer, né? Que você vai me perguntar, mas Lídia, você não falou que sempre tem que trazer, estimular? Não, de fato. Mas cuidado no exagero. Se é algo que ele já tenha feito, né? Algo que ele já aprendeu, é como se você estivesse subestimando. Por isso que quando eu falo capacitismo, ele pode começar dentro da própria família, porque às vezes são coisas simples que ele já faz e você fica subestimando. Olha que legal, que bonitinho, ele foi lá e desligou a televisão, mas ele já faz isso há um tempo. Então parece, carinho, parece que você está de alguma forma ali elogiando, mas você pode estar escondendo algo mais sério. E esse algo mais sério é chamado de capacitismo, tá? E ele pode vir começar dentro de casa. Eu gostaria muito que você me respondesse aí. A primeira pergunta que eu gostaria que você me respondesse, eu vou dar um tempinho para você responder enquanto eu tomo uma água, é: você já ouviu esse termo antes, capacitismo? Coloque aí para mim nos comentários. De antemão, gostaria de pedir desculpas aí por causa da minha tosse. Ou você já se sentiu desconfortável com algum tipo de comentário a respeito do seu filho, da sua filha? Coloque para mim aqui nos comentários para que a gente possa interagir, tá? Érica, boa noite. Érica Maciel, muito boa noite, seja bem-vinda. Então, quando eu trago aqui esse termo, ele pode ser novo para você e está tudo bem. Eu também, lá atrás, não conhecia sobre capacitismo. Eu fui conhecer e sem querer, eu vi que eu praticava muito isso. Às vezes eu subestimava a inteligência, não a inteligência, mas algo que minha irmã já tinha aprendido, já tinha superado, e eu ficava lá aplaudindo. Acho que ela olhava assim realmente para mim e falava assim: puxa, então uma coisa tão simples que eu já faço. Pra que toda hora falar? Né? A mesma coisa que você falar que a pessoa não é capaz. Então é um preconceito embutido. E começa às vezes dentro da própria família, tá? Então eu fiz aí 2 perguntinhas para que vocês consigam me responder ao longo aqui dessa live, até mesmo para você, como eu falei, né? Que vai ficar aí disponível para você que vai assistir depois, se você já ouviu esse termo, capacitismo, e se em algum momento alguém já falou, já fez algum tipo de comentário do seu filho, da sua filha, ou de alguém que você cuida que tem a síndrome de Down, que tenha te deixado desconfortável. Eu gosto sempre de começar a live trazendo os conceitos. O que é capacitismo, na verdade, né? Antes de explicar o que é capacitismo, eu gosto de trazer de uma forma bem simples. O capacitismo, ele pode ser explícito, tá? Ou ele pode ser de uma forma bem sutil, ou seja, sem querer, né? A pessoa vai e faz um comentário. E isso acontece, é um tipo de preconceito que acontece com as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Quando você subestima, né, algo que a pessoa fez ou deixou de fazer, esse nome, esse preconceito se tornou capacitismo. Acontece o que o preconceito pode acontecer em alguém que não tenha deficiência, tá? Então você pode ter preconceito de alguma coisa, mas aí a pessoa não tem deficiência. Se a pessoa tem algum tipo de deficiência, seja ela de qualquer forma, você chama de preconceito, esse preconceito de capacitismo. Simples assim. E aí acontece quando a pessoa ela é vista como incapaz, inferior, né? Tudo que ela fala ali é levado de uma forma inspiradora. Então, nossa, fulano faz isso,
aquilo que eu comentei no começo da live. Às vezes ela já fazia. E aí você deixa aquilo muito explícito, né? Então, no dia a dia, para exemplificar aqui, sabe aquela frase assim, ai, coitadinho, nossa, ele é tão especial. Eu, sinceramente, odiava ouvir isso. Eu nem sabia que esse nome era, que esse preconceito explícito assim, contra a minha irmã, né, no caso que tinha síndrome de Down, se chamava capacitismo. E quantas vezes eu ouvia e me incomodava. Nossa, coitadinha. Deixa ela pegar primeiro, coitadinha. Por que coitadinha? Por quê, né? Então isso é um capacitismo. Você está o quê? Você está desmerecendo, você está expondo, você está trazendo de uma forma com que a pessoa se sinta frágil, se sinta limitada, tá? Então é uma forma de capacitismo. Outro exemplo que eu trago também, nossa, mesmo sendo síndrome de Down, ela consegue ou ele consegue. Então, para você que está me escutando, me coloque se você também já passou por esse tipo de situação, com a sua filha, com seu filho. Nossa, olha, ele consegue, mesmo sendo síndrome de Down, ele consegue. Então depois você coloca aí para mim nos comentários se você já ouviu isso alguma vez. É importante que eu trago sempre essa consciência, né? São coisas que eu estou trazendo aqui, exemplos, que você possa ser que você já tenha ouvido e nem se tocou que aquilo é uma forma de preconceito, é um capacitismo, né? Porque a pessoa é tratada aí com essa limitação. Outra coisa, ele é um anjo, ou ela é um anjo, deixa, ele é um anjinho. Ou seja, a pessoa fez e aconteceu, né? A sua filha, o seu filho, e aí deixa pra lá? Não. Se você tiver que chamar atenção, tiver que corrigir, por favor, faça isso. Não é para transformar em anjo. Isso é um capacitismo, que sutil, mas é uma forma de capacitismo. Aí quando eu falo para você trazer para mim, não, já aconteceu com meu filho, nossa, ele consegue mesmo tendo síndrome de Down. Eu falo por experiência própria. Eu já ouvi isso da minha irmã. E pessoas falam assim, que bom, né, que ela sabe fazer isso. Ela sabe, ela é uma pessoa inteligente, ela aprendeu a fazer. Então isso, né, é encarado de forma natural, mas não é. É um capacitismo disfarçado aí de, parece um anjo, que bom que ele consegue. E quando os pais impedem, né, também uma outra forma, que você talvez já tenha praticado e nunca se deu conta. Não vou deixar ele fazer não vai dar conta não. E eu já fiz isso com a minha irmã. Sabe o que eu fazia? Não vou deixar ela lavar a louça não, porque ela não vai lavar direito. E ela não vai dar conta. É um capacitismo. Eu estava subestimando que ela conseguisse lavar uma louça. Lavava perfeitamente, 100%? Não. Eu ia lá, tinha que lavar de novo. Mas, de uma certa forma, eu estava impedindo, achando que ela não era capaz. E ela lavava. O que você faz aí com o seu filho, com a sua filha, que você fala, não, melhor não, porque ele não vai dar conta. Vou nem deixar ele tentar. Coloque aí para mim nos comentários, você que está entrando agora ou vai assistir depois dessa live. Que é super importante, porque trazendo esses exemplos, a gente vai abrindo a mente aqui, né, para várias ações do dia a dia que você possa estar passando ou estar alimentando sem saber. E quando a gente sabe, tudo fica mais claro. A gente evita o que volte a acontecer de novo, né? Então, é bem importante essa sua participação.
E o que os estudos trazem, né? O que mostra? Que não é só uma questão de opinião. O capacitismo não é só, olha, é uma fragilidade, é uma estrutura social que coloca a deficiência como um desvio da norma, ou seja, ele não faz mesmo porque é deficiente, melhor deixar aí que ele não vai dar conta. Esse tipo de barreira impede o crescimento, o desenvolvimento, a participação das pessoas que têm síndrome de Down. E eu ficava muito triste quando eu via isso acontecer, por exemplo, em eventos, onde tinha oportunidade ali para as pessoas que não tinham síndrome de Down e para aquelas que tinham algum tipo de deficiência. Então, essa barreira, aqui não pode, porque uma coisa não vai fazer porque não é seguro. Então, acho melhor não. É uma coisa. Agora, não fazer só porque não é deficiente, isso é escancarado, é um capacitismo escancarado. Então, quando tem uma estrutura social que coloca deficiência nesse lugar, né, isso traz sim uma forma de capacitismo. A própria ciência mostra que é um preconceito aí contra as pessoas, acreditando que a capacidade dela, né, a deficiência dela, seja algo que impeça ela de evoluir para não conseguir fazer, seja uma atividade física também, tipo um esporte, né? Então, tudo isso que eu estou trazendo aqui, veja se faz sentido para você. Se você quiser colocar aqui algum comentário de algo que você já tenha vivenciado, seja numa festinha, seja num local que você tenha levado o seu filho, né, ou dentro da própria casa, ou dentro do próprio contexto ali entre os parentes, né, ou dentro do contexto familiar, dentro da própria casa, é importante, porque isso vai abrindo, né, aqui a discussão para você ter essa reflexão. E aí eu trago esse tema hoje justamente para que os pais, para você que cuida de alguém com síndrome de Down, por que você precisa saber disso? Porque o olhar que o filho recebe dentro de casa é o que leva ele para o mundo. Então eu sempre falo, né? Tudo que a gente aprende dentro de casa é o que nos leva para o mundo. Além da educação que os nossos pais nos deram, o jeito que a gente recebeu aquele tipo de informação. E agora imagina, os pais, né, que têm filhos com síndrome de Down, dentro de casa, não ter um olhar. Por isso que é importante os pais entenderem, quanto mais eles acharem que o filho não é capaz, escuta bem o que eu estou falando, isso é super importante. Você que é mãe, você que é pai, você que cuida de alguém com síndrome de Down, dentro da própria casa, do próprio lar, se você achar que seu filho, sua filha ali não é capaz, ele já vai, ou ela já vai para o mundo achando, acreditando que não vai ser capaz, ela não vai confiar em si mesma. Veja bem, se você não dá uma estrutura para sua filha, olha, você vai levar essa roupa de ginástica para a escola, na mochila, porque você vai ter lá uma aula de ginástica. Depois da aula, você vai ter aula de ginástica. Se você não estimular que ela coloque aquela roupa, que ela saiba que aquela roupa é a roupa da ginástica ou a roupa da musculação, se você não dá esse voto para ela e faz com que ela sinta que ela é capaz de colocar aquela roupa, claro, a tia da escola vai lá, vai auxiliar, né? A monitora da escola vai fazer algo perfeito, mas ela sabe que ela pode ir lá e colocar o maiô, o vestiário, que ela vai ter ali pessoas protegendo, mas ela se sente capaz de colocar aquela roupa. Por quê? Porque os pais, o cuidador, deu uma estrutura para que ela confiasse nela.
Então, os pais precisam acreditar. E é por isso que eu quero que você entenda isso. Você que está aí do outro lado. Os pais precisam acreditar que com incentivo real você consegue desenvolver essa prática, você consegue que sua filha, seu filho conquiste esse espaço. Mas precisa começar dentro de casa. Muito obrigada pelo comentário aqui, a Gláucia fez, é muito importante esse assunto, por isso, muito obrigada. É por isso que eu trago aqui exatamente isso, para que coisas que de repente passam por você, está ali diante dos seus olhos e você não dá uma devida atenção, mas você não está fazendo por mal, é porque você não entende, você não consegue enxergar que isso é um capacitismo. Então, a partir disso, né, do que eu estou trazendo aqui, hoje você já consegue entender. Opa, se eu não fizer com meu filho ou minha filha dentro de casa, ele não vai se sentir preparado. Ele vai inseguro, ele não vai fazer, então ele precisa. Então, se os pais acreditarem e agirem com incentivo, com certeza os filhos vão desenvolver, vão participar, vão se sentir ali pertencente àquele grupo, tá? E assim, uma coisa também que eu gostaria de trazer, pare de criar o seu filho, sua filha como um eterno bebê. Às vezes você já percebeu que é confortável para você pegar na mão, fazer por ele, parece que é uma coisinha gostosa que você tá ali, né, que é o seu bebezão. Será que é uma dependência sua? Eu digo por mim. Às vezes eu adorava fazer aquilo ali, né, o meu bebelozinho. Mas a gente não pode criar assim. A gente precisa da independência, é por isso que existe esse programa aqui. Mas às vezes a dependência é sua, mãe. A dependência é sua, pai. A dependência é sua, irmã. No caso, eu, irmã, né? Que fui irmã da Jo. Parece que eu queria pôr a roupa, eu queria pôr o sapatinho, a meia. Você já reparou quem faz o automático, quem tá gostando daquela situação, mas a gente tá mostrando ali, tipo, que ele não é capaz. É um capacitismo disfarçado, porque a gente está gostando tanto de fazer aquilo. Eu recebo várias mensagens todos os dias de pais, mães, e falam, mas meu filho não toma banho sozinho, vai um exemplo. Não dorme sozinho, não toma banho sozinho. Será que você também já não acostumou com aquela rotina de ir lá e dar o banho nele? Experimente fazer algumas técnicas para que ele desenvolva tomar o banho sozinho. Às vezes está em você a vontade, aquela dependência. Pare e reflita. E depois eu quero as respostas aqui nos comentários. Boa noite, Sofia, seja bem-vinda. Eu quero, porque isso aconteceu comigo e acontece com milhares de pais e mães. E com certeza você já deve ter passado por isso. E isso pode ser um capacitismo disfarçado. Você acredita que ele não pode, mas na verdade você não quer desenvolver porque você está apegado àquilo, tá? Então é importante você entender isso. Então eu estou aqui para elucidar. Quais os benefícios, né, de você tirar o seu filho, a sua filha desse capacitismo, dessa dependência, achar que ele não é capaz? Opa, agora você já identificou que você praticava isso. Agora você precisa ver quais os benefícios que você vai, né, proporcionar ali seu filho, sua filha, se ele conseguir mais independência. Então, o próprio benefício é o estímulo real, o estímulo do dia a dia, da prática que ele vai atuar ali, sendo criança, sendo jovem. Então, o benefício é você estimular. O capacitismo traz esse benefício de você cada dia mais estimular. E com isso trazendo um outro benefício. Quando você estimula, você começa o quê? Dar mais autonomia. Lembra do banho? Se você deixa ele lá tomar um banho, lembra da roupinha da ginástica? Se você confia que ela pode até colocar o avesso. Às vezes a minha irmã trocava os tênis, tá?
Ela trocava o sapato, colocava o pé esquerdo no direito e o direito no esquerdo. Mas ela precisou errar para aprender. Eu não podia ir lá toda hora. Olha, fez errado, deixa eu fazer, deixa eu calçar para você. É capacitismo. Quando você vai lá e quer pôr a mão e fazer. Ensina, estimula e aí você vai dar autonomia. Depois a terceira, quarta, quinta vez que ela fez, ela aprendeu. Outro benefício, maior participação social e escolar. Se a sua filha e seu filho conseguem se virar, ele consegue interar ali com os colegas. Senão os colegas já se trocaram, já foram lá para a quadra ou lá para a piscina e ele está lá atrás, esperando a tia da escola vestir, colocar o maiô. Quando é uma criancinha que está ali naquela fase, você realmente, como qualquer criança, você tem que trocar fralda, você tem que colocar roupinha. A partir do momento que você já começa a dar entendimento, ele tem que começar a entender que ele é um ser que vai participar ali, né, da sociedade, no ambiente escolar. Outro benefício que traz são as relações, né? As pessoas começam a respeitar, a entender que ele tem capacidade. Então, as relações honestas e mais respeitosas com a família. Isso tudo traz uma prevenção no comportamento da dependência excessiva. Aquilo que eu falei. O que é dependência excessiva? É só da criança? Não. Sinto lhe informar. Se você não se sente assim, vai cair a ficha agora. Aquele fato de você estar ali querendo sempre fazer por ele é uma dependência sua também. Você está com medo dele crescer, dele ter autonomia, dele desenvolver. Ele é teu bebê e ele já é um adolescente. Então isso é um capacitismo que está dentro da própria família e precisa, ser cortado para você liberar. Para ele e para a família, certo? Entendidos? E como que a gente pode organizar isso, né? Trouxe aqui algumas dicas, 5 dicas para você conseguir colocar. Então, sempre quando vier na sua cabeça assim, ai, coitadinho, ele não tá aprendendo, tadinho dele, ele ainda é muito pequeno, ou seja o que você vai trazer ali naquela situação, ou ele não é capaz, ou eu sempre fiz por ele, alguém fez por ele, isso reforça, tá? Que ele não é capaz, que ele é limitado. Então reforce o progresso. Fale assim, você pode sim. Mas eu coloquei o maiô ao contrário, tava indo lá para natação. Não tem problema, você colocou, vamos acertar agora. Agora a etiqueta, tá vendo? Essa etiqueta fica pra dentro. Então, toda vez que você colocar o maiô, essa parte pra frente. Você precisa reforçar que ele consiga fazer desenvolver tal habilidade, seja ela qual for. Colocar uma roupa, uma simples camiseta ajuda muita coisa. Olha só o quão importante. E você não se dá conta. Você fica, coitadinho, vou lá fazer. Cuidado. Você está limitando, tá? Então a dica é, ensina e coloca ali. Vai monitorando o progresso. Porque tem capacidade. Só que se você limitar, não vai conseguir. E cuidado com a dependência, tá? Então, permita, segunda dica, permita mesmo que ele erre. Eu dei o exemplo da minha irmã. Eu permiti que ela lavasse a louça. Mas eu super protegi. Ai, coitadinha, vai pôr a mão na água. Não. Depois que caiu a ficha que eu vi, não, ela é capaz sim. Eu vou precisar às vezes lavar de novo? Vou. Mas ela se sentiu útil ali naquele momento. Então não erre, tá? Ajuda quando você vai lá e faz por ele, isso limita. Então você precisa que ele erre para acertar. Isso se chama
aprendizado. Terceira dica: evite elogiar só no momento de superação, tá? Ah, ele superou isso, nossa, ele escreveu o nome, parabéns, parece que é até um milagre, que é uma inspiração. Muito bem, você escreveu o nome, o primeiro, agora falta o sobrenome. Então, quando você subestima, que você elogia algo que ele poderia, e tem um potencial, ele acha que aqui por ali já tá bom, só basta colocar o primeiro nome. Não, falta mais. Então, não supervaloriza, porque ele vai se acomodar naquilo. Ah, agora eu já sei fazer, mas o nome completo. Então, é importante você não deixar por proteção. Ah, já fiz ali o básico, deixa, né? Quarta dica: inclua seu filho, sua filha em decisões. Ela precisa também participar. Então, pergunte para ele o que ele quer vestir, comer, né? Com quem ele quer brincar. Ah, Lilian, mas olha, ele não pode comer de tudo. Ele não pode comer lá uma determinada fruta porque tem potássio, enfim. Então, aí é uma coisa diferente. Aí você, daquelas opções que ele pode, você vai pedir para ele escolher. Não pode banana? Já deixa de fora. Mas porque não pode, por uma condição. Tá? Perfeito. Ah, mas olha, é uma roupa. Tá no inverno e eu não vou. Ele gosta de usar camiseta regata. Você tira a regata do guarda-roupa. Eu tinha uma gaveta oculta para minha irmã não usar umas roupas fora da estação. Mas eu não limitava ela a usar aquela que eu queria. Dentro daquelas roupas, aquela estação, ela escolhia. Então, você pode estimular isso, sim, incluir a sua filha, seu filho nas decisões. É uma dica. Vê se faz sentido para você. Coloca assim, está fazendo sentido. Me dá um gás aí nessa live que já está no final. E eu lembrando, né, que essa participação sua é muito importante. Eu vou agora para a última dica. Trazendo também para você que não conseguiu assistir, pode responder depois aí nos comentários. E se tiver alguma comentário, alguma coisa que você queira saber específico, pode perguntar que depois eu vou lá e respondo, tá? E a quinta dica é corrigir os comentários, né, capacitistas de outras pessoas. Não deixe, tá? As pessoas irem lá e... ai, seu filho é um anjo, olha, é um anjo, oh, coitadinho. Não, ele não é um anjo. Ele é uma criança, ela é uma criança como qualquer outra, com vontade, com dificuldades. Ai, coitadinha, olha, não consigo, ela não consegue, sei lá, fechar a porta. Coitadinha por quê? Ela aprendeu que quando sai precisa fechar a porta. Então ela vai voltar lá e vai fechar a porta. Então você pode corrigir, claro, com educação, né? Que às vezes a gente precisa respirar fundo. Se for uma situação assim, ó, conta até 10, tá? E fale assim, tá bom, agradeço, mas ele é capaz, tá? Então, por favor, ele não é um anjo, ele não é um coitadinho, ele é uma pessoa que está ali, ó. Tá ali para aprender. E ela vai aprender. Quantas vezes a minha irmã, por estar, e seu filho ou sua filha provavelmente já tenha feito isso, estar no meio de outras pessoas, aproveitava aquela situação. Falava assim, ai, eu vou dar meu showzinho aqui porque ela não vai chamar atenção. Ela caía do cavalinho. Porque eu falava, você vai fazer sim. Não é porque tá no meio de outras pessoas e você acha que eu não vou te chamar atenção. Vai lá e faz, porque isso você já sabe fazer. Aí vinha aquele comentário, né, infeliz. Ai, coitadinha, deixa ela. Deixa ela não. Então, assim, essa sua imposição, quando alguém fala algo, é importante. Corta, tá? É a quinta dica e essa dica é a que mais você vai utilizar dentre as que eu coloquei aqui. Todas são muito importantes, né? Mas isso acaba mexendo porque você está vendo ali que é um capacitismo declarado, né? Coitadinha, deixa. Vou fazer aqui por ela, deixa. Não, ela vai fazer.
Outro filho, às vezes, aproveita a situação de estar próximo de um parente, por exemplo, o pai chegou, ele tá fazendo tudo certinho, o pai chegou, ele sabe que ali ele vai ter uma folguinha, ele não vai fazer. Não, porque o pai chegou, que ele não vai fazer. Vai fazer sim, não foi o combinado? E aquela tarefa X ele ia fazer? Então ele vai fazer. Aí só não deixa o pai, hein, dar uma puxadinha na orelha dos pais, ou avô, vó, que gosta de fazer isso, né? Ai, coitadinho, deixa ele. Cuidado, isso é um capacitismo disfarçado, tá? E quando eu trouxe aqui no início da live que isso acontece dentro da própria família, não é por sua culpa. Você não tá fazendo de maldade. É porque são coisas sutis e que você não tenha, né, se tocado, né, não tenha caído a sua ficha ainda. E eu quero que você coloque aí nos comentários quais as atitudes. Pode ser depois da live, não tem problema, essa live vai ficar aí à disposição. Mas você coloca aí qual dessas atitudes que eu trouxe aqui você já percebeu ou outras pessoas já fizeram aí para o seu filho, para a sua filha. Eu gostaria que você comentasse aqui, tá? E se tem alguém, algum pai, alguma mãe que você gostaria de passar essa mensagem, gostaria que visse essa mensagem, né? Essa live, vai lá no dedinho, naquela flechinha de compartilhar e compartilhe também com outros pais. Então, como eu falei, né? Aqui o tempo é bem rápido, né? Já passaram aí uns mais de 30 minutos e parece que eu comecei agora, né? Esse papo fluiu. Então, para você que não sabia o que é capacitismo, que entrou agora, é um preconceito ali, pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, tá? Ou déficit intelectual, enfim. Mas isso é direcionado para esse público. E pode estar disfarçado dentro da tua própria casa com esses exemplos que eu acabei de dar aqui. Cuidado. E se acontecer fora, você se posiciona e comente ali com aquela pessoa. Não é um coitadinho, não é um anjinho. Ele é uma pessoa capaz e ele já sabe porque eu já ensinei. E agora eu vou reforçar porque ele tem capacidade de aprender. Simples assim. Se fez sentido para você, deixa aí o seu coraçãozinho, deixe lá seus comentários. A sua participação é super importante. Lembrando, reforçando que esse programa vai ao ar todas as segundas, programa Síndrome de Down Independente. Vai ao ar todas as segundas e quartas às 19 horas. E eu não poderia deixar de falar aqui, ao final dessa live, do nosso evento amanhã, Down Independente. Para você que já está inscrita, que já está inscrito, pode se preparar que vai ser um evento que você vai ficar estática, na frente, lá, olhando lá na câmera, do começo ao fim, tá? Vai estar lá na sua tela assistindo e vai trazer vários insights, vai trazer assim várias percepções. Eu tenho certeza que você vai aproveitar. Eu já coloquei nos stories, mas eu vou reforçar. Leve sua caneta, leve o seu papel. Eu vou fazer aí uma atividade prática, né? Vou levar 2 exercícios que você vai conseguir aplicar ali bem fácil no seu dia a dia. Então, eu conto com a sua presença. Para você que não está inscrito, lá na página inicial do Instagram tem o link, tá? Ainda há tempo de se inscrever. E aí você vai ser alertado de minutos antes de começar. Vai começar amanhã às 20 horas, vai ser transmitido pelo YouTube. Eu espero você e tenho certeza que você vai sair diferente do que entrou nesse evento. Eu tenho certeza e eu garanto isso. Então, uma boa noite. Espero por você amanhã no evento Down Independente. Até breve. Gratidão.